Que bom poder estar aqui. Que bom. Dá um sorriso pentecostal aí, eu quero ver se você sabe sorrir. Sabe sorrir? Aleluia. Mostra os dentes aí, irmão. Mostra que você é feliz. Olha aí, o irmão vai até filmar você aí, ó. Dá um sorriso agora, vira a câmera para lá. A câmera vai pegar você sorrindo aí, dizendo que você é crente feliz, pentecostal, se preparando para ir para o céu. Amém? Amém? Que povo bonito. Que maravilha. Que maravilha. Isso. Pastor Daniel, minha profunda gratidão. Ontem à noite, o senhor tem uma família maravilhosa. Deus lhe abençoe. Todos os obreiros, não vou citar nomes aqui porque eu sei de 2 ou 3, aí eu vou passar vergonha. Mas eu amo vocês do profundo do meu coração. Me sinto muito em casa aqui em Minas Gerais. Um pouquinho mais baixinho só, um pouco mais baixo só. Me sinto muito em casa. Queira aqui abri-la, por favor. Abra a sua Bíblia no último livro da Bíblia. Último livro da Bíblia. Você vai ouvir essa noite a mensagem mais triste que você já ouviu em toda a história da sua vida. Os que puderem estar em pé, estão assentados, por gentileza, queiram estar em pé e queira abrir a palavra de Deus no livro. Alô, deixa isso aqui igual aquele outro lá, senão eu vou ficar bravo. Igual você deixou ontem à noite, está muito abafado aí nesse daqui. Apocalipse capítulo 20, está melhorando. Apocalipse capítulo 20, e o versículo de número 11, está melhorando, está ficando bom. Muito obrigado, querido. O sonoplasta aí trabalhou incansavelmente ontem, hoje, fazendo um belo trabalho. Deus te abençoe, viu? Como é seu nome? Alisson. Orem pelo Alisson. Apocalipse capítulo 20, o versículo 11 ao versículo 15 diz assim. Se conseguiu achar, diga amém. Os que não acharam, diga misericórdia. Todo mundo achou. Pastor Daniel, eu gosto muito de trabalho assim, ar livre. Mas eu amo o trabalho dentro da igreja. E como tivemos hoje pela manhã, quero que o Senhor me dê o privilégio de poder voltar a Canaãzinho. Um trabalho lá dentro de avivamento. Nós oramos para Jesus batizar com o Espírito Santo. Fazemos coisas que não é possível fazermos assim num local ar livre, né? Diz assim Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Feche a sua Bíblia. Tira o fundo musical. Curve a sua cabeça. Levante a sua mão direita e diga: Senhor Jesus, nesta noite, que possa haver, se necessário for, todas as dúvidas do mundo pairando sobre o meu coração, mas que nunca haja dúvidas de que o meu nome está escrito no livro da vida. Que o teu Espírito testifique com o meu Espírito de que eu sou filho de Deus, lavado, regenerado, santificado pelo sangue do Cordeiro. Quantos podem glorificar a Deus por isso esta noite? Eu duvido que você já ouviu uma mensagem mais triste do que essa. Duvido. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Deus deu algo nobre ao ser humano chamado livre-arbítrio. O livre
livre-arbítrio quer dizer que o homem é dono do seu nariz. O homem pode fazer da sua vida aquilo que ele quiser. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Eu posso estar aqui pregando esta noite para os senhores. Se eu quiser sair daqui e fazer qualquer coisa errada, nenhum dos senhores pode me impedir, porque Deus me deu algo chamado livre-arbítrio. Você pode ficar aqui até o final desta reunião, ou daqui a pouco você pode enjoar da cara do pregador e sair, e ninguém vai te segurar. Mas haverá um dia em que o livre-arbítrio será tirado dos homens, querendo ou não, gostando ou não gostando, achando bom ou não, os homens terão que permanecer na reunião e serão julgados, diz a Bíblia, um por um, segundo as suas obras. Oh, louvado seja Deus. E esse há de ser o dia mais triste da história da humanidade, o dia do juízo final, em que cada um terá que comparecer, e não são palavras minhas, são palavras da Bíblia, da palavra de Deus. E teremos que prestar contas diante de Deus por aquilo que fizemos nesta terra, pelas oportunidades que tivemos de servir a Deus e não o fizemos, pelas oportunidades que tivemos de glorificar a Deus e não o fizemos, pelas oportunidades que tivemos de servir a Deus e não colocamos em prática. E diz a Bíblia que toda aquela multidão, bilhões e bilhões de pessoas que hoje estão no Hades, que é uma antessala do inferno, se nós pudéssemos ter uma visão do Hades esta noite, nós nunca mais seríamos os mesmos. O Hades é uma antessala do inferno, é onde estão todas as pessoas que morrem sem Cristo. E diz a Bíblia que enquanto Lázaro é consolado, não o Lázaro de João 11, o outro da parábola, o rico era atormentado, e o rico olhou para Lázaro e queria clamar, dizendo: Pai Abraão, mande alguém na minha casa pregar para os meus 5 irmãos, para que não venham para este lugar de tormento. Se o Hades fosse aberto esta noite, nós encontraríamos lá pessoas que nós convivemos com eles, que morreram desviados da igreja, vizinhos nossos que não conheceram ou rejeitaram a Cristo, que estão no Hades esta noite, esperando pelo dia do juízo final. Eles olhariam para mim e para você e diriam: pelo amor de Deus, igreja do Canaãzinho, se mobilizem, se despertem, vão até a minha casa e preguem para os meus irmãos, para os meus parentes, tragam-os para a igreja. Bilhões e bilhões estão no Hades esta noite, sofrendo as agonias da eternidade, porque tiveram a oportunidade de aceitar, reverenciar, honrar a Cristo e não o fizeram, deixaram para amanhã, e o amanhã foi tarde demais. Quem me garante que eu vou chegar são e salvo em Curitiba amanhã? A morte é o rei dos terrores, e eu preciso estar preparado com azeite na botija, porque a qualquer instante ele pode me chamar. E se eu estiver preparado, a morte será para mim tão somente um veículo. Eu fecho os olhos aqui e eu abro os olhos na presença dele lá. E para falarmos acerca do dia mais triste da história da humanidade, em que estará reunida a maior multidão já reunida, quando morreu o Papa João Paulo II, foram no seu enterro 2 milhões de pessoas. Nem se compara com a multidão que será reunida no dia do juízo final.
em que diz a Bíblia: o mar entregou os mortos que nele havia, e o inferno e o Hades deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E Deus vai passar na frente de cada um, como se fosse um filme, as oportunidades que você teve de reverenciá-lo, de adorá-lo, de honrá-lo, e não fez. E alguém esta noite sabiamente diz: pastor, mas o Deus dos crentes, o Deus da Bíblia é um Deus de amor. Deus não manda ninguém para o inferno. Verdade, Deus não manda ninguém para o inferno. Você está indo para lá sozinho. A Bíblia fala acerca de duas ressurreições. Escute isto. A primeira ressurreição da Bíblia, ela é subdividida em 3 fases distintas. A primeira fase da primeira ressurreição são aqueles que ressuscitaram e voltaram a morrer. Escute isso. Houve pessoas no Antigo Testamento que pertenceu à primeira fase da primeira ressurreição, ressuscitaram e voltaram a morrer, como por exemplo o filho da viúva de Zarefate, que foi ressuscitado pelo ministério do profeta Elias, como por exemplo o filho da Sunamita, que foi ressuscitado pelo ministério do profeta Eliseu. São pessoas que pertencem à primeira fase da primeira ressurreição, ressuscitaram e voltaram a morrer. Nós temos um caso típico, clássico, no Antigo Testamento, que é de um homem que foi morto em uma batalha, e a batalha deu um descanso, e eles estavam cavando um buraco para enterrar aquele defunto do soldado que morreu, o desconhecido. E de repente soa a trombeta de que a batalha reiniciou, e os soldados estavam enterrando aquele homem. Não houve tempo de enterrá-lo, e alguém chega dizendo: olha, lá embaixo tem um túmulo aberto, uma valeta aberta, não se sabe porquê, e tem um defunto, o esqueleto de um defunto dentro daquela cova. Não sabiam eles que aquele defunto, aqueles ossos eram do profeta Eliseu. E eles disseram: vamos jogar esse soldado que morreu sobre aqueles ossos que estão lá secos. E pegaram aquele defunto e jogaram sobre os ossos de Eliseu. A hora que os ossos, ou melhor, o corpo inerte, Tácito, bateu nos ossos de Eliseu, o homem deu um pulo e ressuscitou na hora, porque Eliseu tinha unção até nos ossos. Todo o seu corpo era cheio da glória de Deus, e até depois de morto ainda deu fruto. Aleluia! Temos pessoas que foram ressuscitadas no Novo Testamento pelo ministério de Jesus, como por exemplo a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Em João capítulo 11 diz a Bíblia que muitos santos no dia da morte de Jesus ressuscitaram e foram vistos em Jerusalém. Dorcas pelo ministério de Pedro, Eutico pelo ministério de Paulo. Todos estes pertenceram à primeira fase da primeira ressurreição, os que ressuscitaram, mas voltaram. E há um versículo na Bíblia que eu li e eu disse: achei um erro na Bíblia. 31.173 versículos, e eu disse: Deus, aqui está um erro. 1 Coríntios 15:20, que fala que Jesus foi o primeiro daqueles que ressuscitou. Eu disse: está errado. Antes de Jesus ressuscitar, outros ressuscitaram. Espírito Santo, Paulo se equivocou. Aí o Espírito Santo me visitou e disse: não está errado. É que todos os que ressuscitaram antes de Jesus ressuscitaram e voltaram a morrer. Ele ressuscitou e está vivo para sempre. E apareceu para João na ilha de Patmos e disse: João, eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Todos estes
pertenceram à primeira fase da primeira ressurreição, os que ressuscitaram e voltaram a morrer. Existe, todavia, a segunda fase da primeira ressurreição. Escute isto: que serão aqueles que ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja. Irmãos que conviveram conosco, você conhece alguém fiel, até debaixo da água, cheio do Espírito, que morreu? O corpo foi à tumba fria. Parece que hoje foi enterrado um membro desta igreja, e a gente sente as dores da separação. O coração dói, porque gostaríamos que estivessem conosco, mas se fosse dado a eles a oportunidade de voltar, creio que não iriam querer voltar, porque já estão desfrutando das delícias eternas em um lugar chamado de paraíso, que é uma antessala do céu. E eles estão lá aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Meu pai, 86 anos de idade, mais de 50 anos de membro e obreiro da Assembleia de Deus, fundou igrejas no estado de Santa Catarina. A história das Assembleias de Deus no Brasil conta a história de trabalhos que meu pai abriu no sul desse país. Está nesta noite no paraíso. Numa tarde ele me chamou. Eu estava pescando num pequeno sítio que tenho, e peguei um peixe grande e fui levar para o meu pai 3 horas da tarde. Era comum pegar os peixes e devolver ao tanque, mas aquele peixe era tão grande que era um dia de feriado, e eu fiquei tão maravilhado pelo tamanho do peixe, que eu saí correndo e fui à casa do meu pai, para mostrar. Disse: pai, veja o tamanho do peixe que tem no nosso tanque. Ele disse: corre, filho, volta com o peixe para o tanque, senão ele morre, não aguenta ficar muito tempo fora d'água, e depois volta aqui. E eu voltei e disse: que foi, pai? Ele disse: filho, hoje é meu último dia sobre a terra. Jesus esteve comigo e disse que hoje eu vou estar com ele por toda a eternidade. Eu disse: não, pai, o senhor está sofrendo muito nessa cama, não vai acontecer assim. Ele disse: filho, sua mãe precisa se casar de novo, ela é muito ativa na obra de Deus, Deus vai preparar alguém para se casar com ela. Eu vivi com ela 50 anos e ela me foi fiel todos os dias em que vivemos juntos. Não proíba sua mãe de se casar, e saiba que hoje eu estou indo com o Senhor. Conversamos um pouco, eu tentei desvirtuar a conversa e subi para minha casa. Há um interfone da casa do meu pai até a minha casa, e daqui a pouco o interfone lá em casa tocou e eu atendi. A mãe disse: corra, porque o seu pai acaba de partir para o Senhor. Oh, quão lindo é um salvo quando parte para os céus. Os céus se preparam para receber. Parece que os anjos vão na frente mandando que as portas do céu se abram, porque vai entrar um guerreiro, um lutador de oração. A visão que eu tenho do meu pai era um homem da Bíblia, era um homem de lágrimas, um homem de oração. Quantas vezes: mãe, cadê o pai? Seu pai está orando. Silêncio. Cadê o pai? Seu pai está lendo a Bíblia, preparando mensagem. Cadê meu pai? Seu pai está orando. Está no paraíso esta noite. Eu creio que de vez em quando Jesus passa pelo paraíso, e quando ele chega lá, ele olha todos os santos do Antigo Testamento. Deu boas-vindas hoje ao irmão que chegou na eternidade. E eu creio que Jesus passa. Não tenho versículos que me dê base bíblica, teológica, escatológica para isto, mas tenho o direito de conjecturar. E eu creio que ele passa por lá. E Abraão chega para ele e diz: Senhor, quanto tempo falta para que os santos do Novo Testamento venham para cá? Jesus diz: mais um pouquinho de tempo, e o que há de ir, irá. Só mais um pouco. Creio que Jesus está sentado, segundo diz a Bíblia, no trono do Pai. Existem 2 tronos no céu: o trono de Jesus e o trono do Pai. Apocalipse 3, está sentado, segundo diz a Bíblia, no trono do Pai. Existem 2 tronos no céu: o trono de Jesus e o trono do Pai. Apocalipse 3,
Apocalipse 3:21 está escrito: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está sentado no trono do Pai. Eu não consigo ver Jesus assentado no trono, relaxado, de braços abertos, pernas cruzadas, tranquilo. Não! Eu vejo Jesus sentado na ponta do trono, impaciente. Cada cruzada, cada culto, cada oração, cada louvor, ele se mexe. Parece que eu vejo ele ficando em pé, dizendo: Pai, permita-me ir buscar a minha noiva. E o Pai diz: não, filho, ainda não é hora, só mais um pouquinho. E ele se assenta. De repente ele fica em pé e diz: Pai, mas a coisa lá embaixo está muito quente, o culto está muito agradável, eu desejo tê-los para que vejam a glória que tu me destes. Pai, deixa-me ir. E o Pai diz: filho, só mais um pouquinho, se assenta. Ainda falta uma cruzada em Canaãzinho, em que alguns serão salvos, porque o lugar deles é aqui comigo. Só mais um pouquinho de tempo. E Jesus se assenta. E eu creio que a qualquer hora dessas ele vai se levantar e vai dizer: Pai, deixa-me ir. E o Pai vai dizer: filho, vá. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade, e estaremos para sempre com o Senhor. Quantos têm esta esperança esta noite? Deixe a mão levantada e fale em línguas estranhas. Solte uma rajada de língua e diga: Jesus, espere, porque eu estou caminhando esta noite para o céu. Eu moro em Canaãzinho, em Ipatinga, mas mais do que cidadão mineiro, mais do que cidadão brasileiro, eu sou cidadão do céu. Eu não sei se vocês ouviram falar. Tem um lenço de Dico e Rosinha. Já ouviu falar, pastor Daniel? Dico e Rosinha. Minha mãe aprendeu música com o irmão Dico. Já ouviu falar, pastor? Irmão Dico faleceu há alguns anos. Irmã Rosinha já há muitos anos atrás. Eu estive no sepultamento da irmã Rosinha. Ela tinha um hino, Júnior, conheceu? Casinha Branca. E ela cantava aquele hino com um mondico, e fez tanta gente chorar. E a estrofe, uma delas dizia: eu tenho uma casinha branca, era o próprio corpo dela, que já está velha, quase a desmoronar. E desmoronou. Morreu. Foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade, em Curitiba. Irmão Mateus Jensen colocou na Rádio Marumbi para o Brasil inteiro escutar: a casinha branca. Eu tenho uma casinha branca que já está velha, quase a desmoronar. Mas no coro ela cantava: adeus, casinha branca, eu ressuscitarei no grande dia da grande ressurreição. Em 1983, eu estava num quarto de hotel na cidade de Pindamonhangaba, orando com um jovem que para mim foi o maior pregador jovem desse país, Mauro Ferreira. 26 anos, pregava como gente grande. Conheceu ele? E eu orava com o Mauro Ferreira aquela madrugada, e eu tive que parar de orar,
porque ele tinha uma amizade tão íntima com Jesus. A oração dele era tão profunda, as palavras pareciam de velhos amigos. Ele conversava com Jesus com tanta intimidade que eu parei a minha oração para escutar. E ele dizia: Jesus, para que viver? Para que viver se não for para ser instrumento na tua casa? Meu prazer está em ti. E aí, depois de muito orar, entre muitas palavras, ele assentou-se à cama, olhou para mim e disse: Josias, eu não tenho medo de morrer, mesmo que um caminhão ou um trem passe em cima de mim e esmigalhe o meu corpo, que não sobre nada para colocar no caixão. Eu sei que um dia eu ressuscitarei num corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Alguns dias depois, não me lembro se foi 83, 84, faz 20 e poucos anos atrás, 15 dias atrás, 15 dias depois, o telefone tocou na minha casa. Alô? E alguém disse: está em pé ou sentado? Disse: em pé. Sente, vou te dar uma notícia que você vai chorar. Se diga: Mauro Ferreira morreu nessa manhã. Disse: não! Fui levado 15 dias atrás na cidade de Pinda, quando ele dizia ainda que um caminhão, um trem passe 100 vezes em cima de mim. Um caminhão se desgovernou numa ladeira e a carroceria do caminhão imprensou o fusquinha dele num poste e ele morreu quebrado dentro do Fusca. 26 anos, o maior pregador jovem desse país, mas ecoou nos meus ouvidos: ainda que eu morra quebrado de tal maneira que não sobre nada para colocar no caixão, eu ressuscitarei num corpo semelhante ao de Jesus Cristo. A segunda fase da primeira ressurreição se dará no dia do arrebatamento da igreja, em que milhões que estão no paraíso hoje, que morreram quebrados, que morreram acidentados, diz a Bíblia que eles ressuscitarão num corpo semelhante ao de Cristo. Amados, ainda não é manifesto aquilo que havemos de ser, mas de uma coisa sabemos: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Eu vou fazer duas perguntas aqui, respondam a primeira, a segunda não precisa responder. A segunda responda para você. Jesus vem? Responda a primeira. Jesus vem? Eu vou perguntar de novo, você diz amém se você crê. Jesus vem? A segunda não responda. Você vai? Você vai? Você vai? Você queira ou não, esteja preparado ou não, goste ou não, acredite ou não, Jesus virá. Agora, se você vai, é outra história. Eu quero que você esteja pingando azeite e cuspindo fogo esta noite, porque Jesus... Deus, Minas Gerais! Ainda há lugar para mais um. Ainda há lugar para você. Você está afastado de Jesus e não voltou esta noite ainda. Há lugar para ti. Você que não é evangélico, é vizinho desta igreja. Sabe por que esta igreja resolveu fazer um trabalho em público
Estar lá dentro da igreja, estamos aqui porque Deus nos faz amar você. Deus nos faz amar você. Talvez se o trabalho fosse lá dentro, você não entraria. Aí Deus coloca no coração do pastor, para a igreja sair fora, para nós dizer que é Leãozinho, a Assembleia de Deus. Não importa, não importa, Deus te ama e quer te perdoar. Queremos te convidar para ir para o céu conosco esta noite. Mas pregador, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Existe povo que pode fazer tudo nessa terra, são os crentes. Nós não fazemos porque tem coisa melhor para fazer. Nós não fazemos porque temos prazer em Deus, em Deus, em Deus. E queremos agradá-lo acima de todos os propósitos. Pare de comer lixo. Deus tem coisa grande, Deus tem honra da sua glória para dividir com o seu coração. Aleluia, aleluia. Há muitas, pastor Daniel. Haverá muitas surpresas no céu. Comece a Santo és tu, ó Cordeiro de Deus.